Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, essa aula aqui dentro do YouTube eu quero mostrar para vocês como fazer o efeito quando tu quebra uma sessão e tu tem um íconezinho de tipo scroll, sabe? E aí tem aquele arredondado como se fosse de fato ali algo côncavo, né? Que tu tivesse ali alguma coisa embaixo. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, talvez nem todo mundo conheça esse tipo de efeito, mas se utiliza bastante em aplicativos na parte de baixo da barra ali, né? E também nas landing pages em algumas quebras de sessões. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui, tá? Uma landing page, mas antes de tudo isso, já te inscreve no canal, me segue no Instagram, @lucashitseldesign, e também já deixa o teu like e comenta o que tu achou dessa aula, beleza? Então bora lá. O que acontece aqui agora? Eu tenho aqui a minha landing page, tá? Que eu peguei aqui da comunidade. Eu vou fazer antes, tem várias formas de fazer esse efeito, tá? Eu vou fazer aqui, por exemplo, um quadrado e vou pegar exatamente essa mesma cor, tá? Para mostrar as formas que existem de fazer isso, beleza? Ó, vou fazer vários quadrados aqui para a gente ter noção de qual estilo a gente vai querer usar para fazer esse tipo de efeito, tá? Bem simples de se fazer. Bom, o primeiro efeito, o que acontece? Eu posso utilizar de duas formas. Ou posso fazer uma forma e fazer uma subtração com Boolean Groups, ou eu posso apenas fazer uma máscara também, ou nesse caso eu também posso fazer a parte de estrutura com base em uma forma com outra cor, tá? Então bora lá. Primeiro e o mais simples, tá? Eu vou fazer aqui um círculo, por exemplo. Ó, vou fazer com um círculo, coloquei bem ao centro. Então eu vou fazer um pouco menor esse círculo. Ó, ele está bem ao centro da imagem. Ele tem uma cor diferente do fundo, tá? Ó, ele tem uma cor diferente do fundo, branco, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Tá vendo que o fundo ele tem uma cor específica? Bom, eu poderia colocar o fundo exatamente da mesma cor, a gente já teria o corte, tá? E agora, clicando com os duas vezes nesse cara, eu tenho acesso aos pontos, tá? Ou, por exemplo, também poderia clicar nessa forma e vir aqui, ó, nessa opção, ó, de Edit Object, tá? Clicando aqui, a gente tem acesso aos pontos, ó. E cada ponto desses aqui, a gente tem como mexer as linhas guias. Então, por exemplo, aqui, com o Shift pressionado, eu vou trazer para o meio, ó. Bem simples, bem tranquilo, ó. Bem de boa, tá? Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pegar esse ponto, vou pegar esse pontinho aqui e vou trazer ele para o meio com o Shift pressionado. Ó, tá vendo? Bem de boa de fazer também, tá? Agora, o que a gente pode fazer? Esse ponto aqui, a gente poderia até trazer ele um pouco mais para cima também com o Shift pressionado. E a gente já teria o nosso efeito, ó. Bem simples também. Agora a gente poderia criar uma nova forma aqui, bem básica, digamos assim. Dentro dela a gente colocaria a mesma cor, laranja, por exemplo, e colocaria uma seta. Deixa eu pegar uma setinha aqui. Vamos pegar uma seta, que daí a gente consegue já fazer esse tipo de efeito na hora aqui com vocês, tá? Então, pegando esse tipo de situação, a gente conseguiria fazer assim, tá? Esse é o primeiro estilo, digamos assim, que tu conseguiria executar ali de uma forma bem simples, né? Bem tranquila, digamos assim, não teria tanta coisa a se fazer, tá? Eu vou pegar aqui essa seta aqui, vou copiar esse componente e vou vir aqui no meu efeito, tá? Dentro desse cara eu vou colar, vou trazer ele aqui para dentro, né? Vou colocar uma outra cor, branco, por exemplo. E agora sim eu já tenho o meu efeito, ó. Ó, eu já tenho o meu efeito prontinho. Deixa eu só ajustar. Ele tá prontinho, só vou ajustar ele aqui o tamanho e pronto. Ó, eu já teria a minha seta ali dentro daquela estrutura. Esse é um dos tipos que a gente pode fazer. O segundo estilo, eu até já vou juntar esses dois carinhas aqui para ficar tudo ok, tá? O próximo estilo, ele é um estilo um pouquinho diferente, né? Que ele é a mesma forma, só que com corte, tá? Então eu vou pegar aqui, mesma forma, um círculo 100% ok. Vou pegar esse cara, ele não vai precisar ter outra cor, eu vou selecionar os dois e vou vir nessa opçãozinha aqui, ó. Subtract Selection. E agora ele também vai fazer aquele mesmo tipo de efeito. Porém, o que eu vou fazer? Para mim conseguir acessar esse cara, eu vou ter que clicar aqui na elipse e editar os pontos, assim como a gente fez na outra vez.
E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, puxar esse cara ao centro e esse cara também ao centro. E agora a gente puxa esse aqui também, ó, ao centro, fazendo o mesmo tipo de efeito. E agora a gente já tem a mesma coisa executada, ó. Basta a gente agora colocar aqui e pronto, o nosso efeito está pronto. A gente conseguiria mexer os pontos aqui, por exemplo, né? Então, pô, quero mexer aqui e tal. Vou mexer aqui, ó. Vou sempre mexer nos pontos, ó. Então, poderia pegar esse cara, trazer mais para cá ainda, ó. E esse aqui é a mesma coisa, ó, tá? Poderia trazer sempre reto, tá? Para ficar um efeito bem bacana, beleza? Lembrem sempre que quanto mais profundo, mais complicado de tu ajustar ali todo o efeito, tá? O ideal é que sempre seja o mesmo tamanho para os dois lados. Próxima forma de fazer esse efeito é a gente, de fato, pegar e fazer uma forma manual. E o que, que eu digo com forma manual? Não as formas que já existem aqui. A gente até poderia usar um retângulo e depois ajustar ele, mas eu quero fazer uma forma manual, que é a seguinte: eu vou apertar a letra P para pegar a nossa ferramenta caneta e eu vou desenhar um ponto aqui. Vou segurar o Shift para ele pegar ângulos retos. Ó, vou selecionar aqui também, aqui, ó, aqui e aqui. Fechei a minha forma. Agora eu vou tirar a visualização da stroke, vou colocar um fio, tá? E aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, deixar zerado esse cara, tá? E fazer aquele mesmo tipo de efeito, ó. Pegar aqui, vir aqui, colocar aquela cor do fundo, e agora a gente ir ajustando os pontos, ó, como por exemplo, esse e esse a gente seleciona com o Shift pressionado, e agora a gente vem aumentando, ó, e ele vai fazendo aquele efeito, tá vendo? Bem simples também da gente fazer, e agora a gente consegue movimentar, né? A gente conseguiria movimentar esse cara para qualquer lugar dentro do layout, seja embaixo ou em cima, tá? Ó, bem simples de fazer, beleza? Só que qual que é a questão aqui, né? A questão é que a gente poderia também fazer de outra forma, que é a gente criar aquela nossa estrutura, então, bem simples aqui, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto, beleza. Tirei a visualização, colocar o fio, vou colocar aqui uma cor diferente, tá? Vou arredondar todos os cantos, então não vou fazer distinção dos cantos, vou arredondar exatamente todos. Só que na parte de baixo eu vou arredondar um pouco mais. Então vou chegar aqui e vou colocar o dobro. 16, 20, enfim. E agora sim eu vou selecionar os dois e vou dar o meu comando de subtract. E olha lá, a mesma coisa a gente vai ter agora. Então a gente tem aqui o subtract e eu posso movimentá-lo aqui da mesma forma, inclusive eu posso até fazer uma animação, né, como se tivesse caindo essa parte. Então isso aqui é bem interessante, bem legal. E eu também consigo, por exemplo, ó, tá vendo que os ângulos estão retos, né? Mas eu consigo, por exemplo, vir aqui e a gente modificar isso da seguinte forma: eu trago ele mais para baixo, ó, eu trago ele bem exatamente onde está a nossa marca aqui, ó, onde tem a nossa marca. E agora eu vou mexer nos pontos, só que esse ponto e esse ponto, eles precisam estar retos, então eu vou colocar 0, tá? E agora o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar de novo esse cara e esse cara e vou começar a aumentar de pouco em pouco, aí ele vai fazendo aquele tipo de efeito ali. Bem simples também, nesse caso a gente vai ter aqui o efeito mais estruturado reto, né? Então a gente tem mais arredondado, bem mais arredondado, e esse aqui é quase que mais para dentro do layout, né? Então, bem simples de fazer qualquer um deles, tá? Eu gosto bastante desse tipo de efeito aqui, que é com o subtract. Então, agora a gente vai fazer na LP para a gente ver como ficaria, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um círculo, vou desenhar ele aqui, tá? Eu quero que ele fique exatamente... Deixa eu colocar ele certinho. Só vou pegar ele aqui. Ó, peguei ele aqui, eu vou colocar ele por cima de tudo, beleza? Eu quero que ele fique centralizado, ok?
que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar tanto ele quanto o nosso fundo e vou colocar aqui para ele subtrair, ó. Perfeito. Dentro da subtração, vou selecionar o nosso círculo, vou vir nas pontas aqui, ó, e vou fazer aquele nosso arredondamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Seguro e arrasto com o Shift até o meio, ó. Ó, mais ou menos aqui. Então, tem que ter uma estrutura ali bem básica. A mesma coisa eu vou fazer no outro. Então, segura e arrasta e a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa, só que agora para cima. Esse cara a gente vai voltar ele ali, porque ele ficou errado. Deixa eu só voltar. Ó, esse cara aqui agora eu vou selecionar e vou trazer ele para o meio. Beleza? Ó, mais ou menos assim. E vou pegar esse ponto aqui e vou trazer um pouco mais para o lado. E esse ponto um pouco mais para o lado também, ó. E prontinho, a gente já tem nossa estrutura. Agora basta a gente buscar lá o nosso ícone, por exemplo, ou até mesmo esse cara, copiar e a gente colar aqui dentro da estrutura. Ó, bem simples de fazer e agora a gente já tem a estrutura prontinha. Poderia até, inclusive, ser menor. Então, assim, ó, um efeito bem simples de se fazer e que dá para tu trazer lá para dentro do e que dá para te trazer lá para dentro do Framer, dentro do Figma, dentro do WordPress, por exemplo, né? A única coisa que aqui tem que cuidar muito é essa questão aqui, ó. Ele precisa estar 100% reto, ó. Se ele estiver torto, ele pode dar algum problema. Então a gente vai ajustar ele exatamente nos pontos aqui, ó, para ele não ficar torto, ó. Ó, eu vou trazer ele bem certinho para o ponto do eixo que a gente precisa que ele fique, ó. Aí ele não vai ter nenhum tipo de erro e a gente vai ter a estrutura bem construída, ó. Bem simples de se fazer e agora a gente tem tudo certinho aqui. Fechou? Galera, essa é a aula de hoje. Queria mais mostrar para vocês como ficaria esse efeito numa LP. Também dá para fazer isso em aplicativo, entre outras coisas, beleza? Galera, não esquece de se inscrever no canal, também deixar o teu like e deixar aí também um comentário sobre o que tu achou desse tipo de efeito, beleza? E se tu conhecia também esse tipo de efeito, né? Ah, muito importante, me segue lá no Instagram, que lá eu tô sempre postando coisas novas sobre Figma, Framer e agora inteligência artificial também, beleza? Então, bora próxima aula, o próximo vídeo e tamo junto. Falou!